risco, é um processo quase cirúrgico de desenvolvimento acelerado, de canais que vão desabrochar em condições normais, milênios depois. Lembrai-vos, é pelo fato de estarmos jogando uma partida arriscada, cujos marcos são almas humanas, que vos solicito conservardes a vossa plena de paciência, tendo em mente que tenho de olhar pela vossa alma e pela minha também, é que me proponho a fazer isso a todo custo, mesmo com o risco de não ser entendido por vós. Meu dever primário, porém, é para com o meu mestre, e o dever, permiti que vos diga, é para nós mais forte do que qualquer amizade e mesmo o amor. Refere-se particularmente ao amor pessoal humano, que é dado a altos e baixos. Pois que sem este permanente princípio, o indestrutível cimento que tem mantido-os reunidos por tantos milênios, os esparsos detentores dos grandes segredos da natureza, nossa fraternidade, ou mesmo nossa própria doutrina, a muitos se teriam desagregado em irreconhecíveis átomos. Seria esfarelado tudo. Então, o sentido do dever, e do dever para com o seu superior, do dever para com o mestre, é instaurado e instilado desde o início da aprendizagem do ocultista. Por isso, a quebra de um juramento com o mestre pode significar a perda de uma oportunidade por toda uma encarnação, como considera o mestre novamente. Meu caro amigo, eu vos aconselho enfaticamente a não assumir agora uma tarefa além de vossas forças e de vossos meios. Pois uma vez tendo assumido o compromisso, se vós quebrasseis a promessa, isso vos afastaria por anos, senão para sempre, de qualquer progresso ulterior. O ocultismo não é uma brincadeira, ele exige tudo ou nada. Eu faço comparações com um simulador de voo. Ninguém vai pegar um moço assim só porque quer dirigir um jumbo e aí pegam ele e jogam ele para ele se divertir, ver o que acontece. O treinamento de um piloto de avião começa hoje em dia com a teoria, depois ele vai para um simulador de voo, passa não sei quantas milhares de horas no simulador, passa então da teoria para a prática dentro de um sistema regular e artificial de condição de controle, que seria o simulador de voo, para depois pegar um avião pequeno, ou fazer um brevet, ou sei lá o quê, e aos poucos ele vai pegando aeronaves cada vez maiores, sempre voltando ao simulador de voo da nova aeronave que ele vai pilotar. Foi assim que escolheram Neil Armstrong para pilotar a Apollo 11. Imaginem se no meio do investimento de bilhões de dólares e toda a expectativa que se tinha naquela época da corrida dos Estados Unidos chegar antes da Rússia na Lua, o piloto dissesse, mãe, eu quero descer, se assustasse, ou sei lá o quê. Então escolheram ele como um herói da Guerra da Coreia, que já tinha sido medalhado e cumprido inúmeras missões, 78 missões de combate aéreo bem-sucedidas. E aí começaram o treinamento dele até ele chegar a ser o primeiro homem a colocar o pé na Lua. Todo um investimento foi colocado, toda uma pressão psicológica. Qual de nós estaria pronto a dar um beijinho na esposa e dizer, bom, não sei se eu volto, vou para a Lua. Ninguém fez isso antes, você é o primeiro. E manter o equilíbrio necessário ao longo do trajeto. Pois eu diria que despertar a Kundalini, abrir chakras é mais perigoso do que isso. Porque despertar canais que eventualmente nunca entraram em atividade, são potenciais
no ser humano, são poderes latentes no homem, para entrar em contato com dimensões superiores que a pessoa meramente tem conhecimento, talvez teórico, superficial. E o curioso é que os ocidentais, arrogantemente, acham que estão prontos. Por que o mestre não me dá logo a última técnica? E nós estamos aqui explicando que começa com um simulador de voo, começa pela observação do mestre a relação à nossa vida diária. Como é que nós estamos dominando a nossa ira, a nossa gula, a nossa luxúria, a nossa preguiça, a avareza, o orgulho, a inveja, os famosos pecados capitais. Se o homem não atingir um grau de desenvoltura nas questões exotéricas, nos 7 pecados básicos, como é que ele pode pretender ter lições de ocultismo prático, onde esse assunto é o brevê que a pessoa já tem que ter tirado para andar pelo menos num teco-teco e querer logo sair a decolar numa Apolo 11 para a Lua, cujas condições de risco e de controle são extremamente necessárias para que não haja a destruição completa da missão ou o extravio completo do foguete inteiro. Então o mestre está explicando para o Sr. Sinnett, que era talvez um pouco teimoso, por que ele não podia contar todos os ensinamentos de uma vez só? Por que a pessoa que se acha pronta já está indicando que não está pronta? E uma dessas explicações é dada na seguinte passagem, quando ele diz: a ciência oculta não é uma na qual os segredos podem ser comunicados subitamente. A verdade é que até que o neófito atinja a condição necessária para aquele grau de iluminação ao qual e para o qual ele está apto e qualificado, a maioria dos segredos, se não todos eles, é incomunicável. A iluminação tem de vir de dentro. O primeiro, pela meditação, a pessoa tem que conquistar progressivamente a serenidade, administrar as 7 fraquezas dos 7 pecados capitais, ter a sua natureza inferior sob controle, para poder ser útil numa missão desse grau de dificuldade, que é a jornada para a perfeição. É mais fácil um homem ir à Lua do que navegar dentro de si mesmo e despertar o Cristo no seu coração. Como dizia o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança de glória, em Colossenses 1:27. Isto é alguma coisa que geralmente se conquista depois de 700 e tantas encarnações. E em alguns casos, o aceleramento disso é extremamente dramático se a pessoa não tiver condições mínimas para iniciar o processo. Ele prossegue dizendo: é somente aquele que possui o amor à humanidade no coração que é capaz de compreender plenamente a ideia de uma fraternidade prática regeneradora que está autorizado à posse de nossos segredos. Um homem que não coloca o bem da humanidade acima de seu próprio bem não é digno de tornar-se nosso chela ou discípulo. Então ele vai ser testado antes de merecer receber o poder, porque depois é tarde. O que nós vemos hoje, de que qualquer pessoa com algum dinheiro é capaz de repente, comprar urânio aqui ou ali e pretender criar uma bomba aí. Não é? O grande problema do mundo de hoje é que sabe lá se o pessoal já não fez a bomba e está só esperando a ocasião para explodi-la. Do jeito que nós estamos cercados de terrorismo, não é? Em forma até já banalizada de violência. Então, esses grandes conhecimentos que a hierarquia oculta tem preservado, são guardados para aqueles que são capazes de vencer minimamente a sua natureza. E por isso essa é chamada a senda da santidade.
Então, sobre a questão da aprovação, é dito: o primeiro elemento de sucesso num candidato é a fé inabalável, uma vez que sua convicção repousa sobre e enraizou-se no conhecimento e não na simples crença em certos fatos. Por isso o ocultismo começa pela mente e não tanto pelo coração. Supõe-se que a pessoa, por isso, deva conquistar uma certa pureza preliminar. Mas a ênfase do ocultismo, distintamente do misticismo, é na mente, no início, para depois o coração ser desenvolvido a serviço da humanidade. Já no misticismo se começa pela devoção, mas não se compreende bem o que se está fazendo. Se busca tateando no escuro o contato com Deus. Nesse sentido, o misticismo tradicional é menos arriscado. Não se sabe o que vai acontecer. Vários santos despertaram a visão, despertaram até poderes de levitação, cura, etc., sem saber como o fizeram. E ainda apenas diziam que era a fé que tinha despertado neles aquilo. O ocultista aprende primeiro a fazer, só que a pureza do seu coração tem que ser testada previamente, antes que o mestre possa lhe conferir qualquer poder.